Olá, eu me chamo Manuela, eu sou aluna do doutorado do Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual de Ponta Grossa e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Análise da microbiota bucal e pulmonar de pacientes intubados sob ventilação mecânica. Então, o objetivo desse trabalho foi analisar a microbiota bucal e pulmonar dos pacientes intubados sob ventilação mecânica que estavam admitidos em 2 unidades de terapia intensiva de um hospital universitário. Esse estudo foi um estudo observacional do tipo CORT, realizado no hospital universitário entre os meses de setembro de 2023 a janeiro de 2024. Foram coletados os dados do prontuário médico desses pacientes que estavam admitidos nas unidades de terapia intensiva e que também estavam intubados sob ventilação mecânica. Foi também realizada a coleta de um suave bucal e do aspirado traqueal em 2 momentos, sendo eles 48 horas até o momento em que o paciente foi intubado e após 96 horas de intubação desse paciente. Esse trabalho ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Então, a microbiota oral ela é composta por diversos micro-organismos. Alguns eles têm relação com a homeostase do meio, mas eles também podem ter relação com algumas doenças, como a cárie, doença periodontal, endocardite, entre outros. E também no ambiente hospitalar, eles podem estar relacionados com o desenvolvimento da pneumonia associada à ventilação mecânica nesses pacientes que eles estão intubados, acoplados no ventilador, né? E a atuação do cirurgião dentista no ambiente hospitalar ela é de extrema importância para o paciente e para a equipe, né? Seja através do manejo clínico, da higiene oral e também da orientação da equipe multidisciplinar. Então, foram realizadas as primeiras coletas de 53 pacientes no total. Só que apenas 26 pacientes nós conseguimos realizar a segunda coleta. Então, 8 pacientes eles vieram a óbitos antes da segunda coleta, 15 pacientes eles foram extubados antes da segunda coleta, 2 pacientes foram transferidos e um paciente teve recusa do termo de consentimento livre esclarecido. Nesse caso, quem aceitava ou recusava o termo eram os familiares. Nós tivemos ali 11 pacientes em torno de 24 a 50 anos, 12 pacientes de 52 a 75 e 3 pacientes de 76 a 88. A maioria desses pacientes era do sexo masculino. Então, desses 26 pacientes que foi conseguido realizar as 2 coletas, tanto do suave bucal quanto do aspirado traqueal, 17 deles evoluíram para óbito. 7 tiveram alta clínica e 2 foram transferidos. Então, desse total dos 26, apenas 2 pacientes eles desenvolveram a pneumonia associada à ventilação mecânica. E a média dos dias de internamento desses pacientes foi de 31 dias e a média de intubação foi de 10 dias. Então, aqui eu tenho uma tabela mostrando o resultado do primeiro suave bucal, aquele que foi realizado com até 48 horas de intubação do paciente, o resultado do aspirado, que também foi realizado até 48 horas da intubação do paciente, e nós temos o resultado do segundo suave bucal e do segundo aspirado traqueal, que foi coletado a partir de 96 horas de intubação desse paciente. E por que esse intervalo de tempo? Porque é a partir ali das 48 horas que pode começar o quadro de pneumonia associada à ventilação mecânica e a partir disso a gente vai saber se esse paciente desenvolveu ou não essa pneumonia. Então, como a gente pode observar, tanto no resultado do suave bucal quanto do aspirado, nos 2 momentos de coleta, eles apresentam o mesmo tipo de micro-organismo. O que a gente pode observar com isso? Que os micro-organismos que eles estão presentes na cavidade bucal, eles têm um potencial para descer para as vias aéreas superiores, eles podem estar relacionados com a pneumonia. E o cirurgião dentista ali no ambiente hospitalar, ele vai atuar realizando a higiene oral desse paciente, vai sugar a secreção do paciente, ele vai auxiliar a equipe ali para que ocorra menos contaminação e que para que esse paciente venha a não desenvolver essa pneumonia associada à ventilação mecânica, que ela tem uma alta taxa de mortalidade, né?
e pode ser ali um fator ruim para o paciente que está em ambiente hospitalar e principalmente numa unidade de terapia intensiva, né, um paciente crítico. Então, com isso, a gente pode observar que é muito importante ter esse cuidado e esse manejo com o paciente, que começa ali pela cavidade oral, porque essas bactérias elas estão presentes e podem vir a contaminar esse paciente. Então, o sucesso no tratamento desses pacientes ele está relacionado ao manejo do cuidado e o cuidado clínico, identificando as patologias presentes, qual que vai ser o melhor tratamento para esses pacientes, seja através de antibióticos, da intubação e até mesmo a higiene bucal. E com a realização desse estudo, né, pode-se concluir que os micro-organismos presentes na cavidade bucal, eles podem sim estar presentes no aspirado traqueal, né, podem estar ali em vias aéreas superiores, e eles podem também estar relacionados ao desenvolvimento da pneumonia associada à ventilação mecânica. Por isso que é muito importante a gente identificar, né, essa patologia, saber como tratar. Essas coletas e essas análises já são realizadas frequentemente no hospital, mas essa coleta do suave bucal só pode nos mostrar que sim, essa contaminação ela pode se iniciar pela via oral do paciente. Essas foram algumas das referências utilizadas no trabalho. Muito obrigada.